Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, esse podcast faz parte do nosso projeto de extensão, que chama Comunicar-se Ciências Forenses, que é um projeto de extensão iniciado dentro do programa de perícias forenses da Universidade de Pernambuco. Então, nós temos como participantes desse projeto de extensão vários alunos entre o programa de perícias forenses da UPE, mas também alunos de graduação, e agora a gente está fazendo essa conexão interestadual. Então, os meninos aqui da Universidade do Estadual do Maranhão, a Camila e o Thiago também estão participando do projeto. E a nossa missão é aproximar a população desse universo da perícia através de ações educativas, conteúdo científico e atividades interativas de fato. A gente quer divulgar conhecimento técnico, buscando sempre evidenciar a relação, né, a nossa atuação pericial e como é essencial para enfrentar violências motivadas por discriminação, incluindo aqui, no nosso caso de hoje, da nossa temática da homofobia. Então, muito obrigada por aceitarem participar. A gente sabe que ainda é uma temática muito sensível e que falar abertamente, se expor, de fato ainda um tabu muito grande, e a gente entende que isso pode trazer algumas repercussões no dia a dia. Agora, então, passo a palavra para os meninos da graduação que estão conduzindo aqui, que irão conduzir, de fato, esse podcast com vocês. Eu queria, antes de iniciar as perguntas, pedir que vocês se apresentassem, falassem o nome e o período que vocês estão. Eu posso começar. Meu nome é Emily, eu faço o primeiro período de medicina na Universidade Estadual do Maranhão, e a gente começou com a turma que iniciou agora no primeiro período, primeira semana de agosto, perdão. Bom, meu nome é Mentel, eu já sou formada, sou advogada, sou inclusive especialista em ciências criminais, então muito contente em saber que a gente está contribuindo aí com as perícias, né, no Brasil. Na UEMA eu estou no terceiro período de medicina. Certo. Para dar início a essas perguntas, eu quero falar da medicina, que a gente sabe que é um curso muito competitivo, tanto antes de entrar quanto dentro da própria graduação. A gente precisa estar o tempo todo se provando, tanto para nós mesmos quanto para nossos colegas, nossos professores. Eu quero saber se, por conta da orientação sexual de vocês, em algum momento vocês já sentiram que precisavam se provar 2 vezes, em dobro. Então, eu precisei mostrar a responsabilidade 2 vezes mais do que os meus colegas, eu precisei provar competência em dobro para algum professor, para algum outro colega também. Se alguma vez vocês já sentiram isso? Eu acho que quando você é LGBT, num sentido geral, claro que sofrer preconceito vai mudar muito do seu ciclo social, classe social, questão de raça, enfim. Mas desde enquanto LGBT, você vai sentir a necessidade de se provar como certo 2 vezes. E no curso de medicina eu acho que não é diferente. Apesar de, diferente da Luz, por exemplo, que já está na sua segunda graduação, no seu terceiro período, essa é a minha primeira graduação, no meu primeiro período. Mas enquanto LGBT, desde o dia que você se aceita, você tem aquela tendência a achar que você deve sim. Apesar de que vai mudar muito de como cada pessoa sofre preconceito. Mas eu acho que de forma dentro de você, você sente aquela necessidade de eu preciso me validar, mesmo que seja algo que fique só para você, mesmo que naquele meio você não tenha sofrido nenhum tipo de preconceito de forma explícita, mas você já vai para todos os ambientes em que chegar, você vai com aquela carga. Então, eu acho que é sair do armário em todos os ambientes que você vai. Quando você chega na graduação, para o seu primeiro professor, que você está numa aula e você vai trazer um tópico, você vai puxar para o tópico que não sei, uma aula sobre reprodução e você vai falar sobre reprodução de famílias LGBT, é um primeiro momento onde você vai sair do armário primeiro para aquele grupo de pessoas. Você vai sentir, sim, a necessidade de se firmar. Mesmo que você entenda a problemática disso, eu não acho que é algo tão fácil de fugir, assim, enquanto pessoa, enquanto uma mulher lésbica, por exemplo. Eu concordo bastante assim, com o que a Emily fala. Eu acho que a nossa construção enquanto pessoa LGBT, e aqui só para
deixar claro para a audiência, me identifico como pessoa não binária. Então, eu tive 2 momentos de saída do armário. Uma como homem gay e a segunda como uma pessoa que não se identifica nem com gênero masculino nem com feminino. Então, eu tive 2 saídas de armário para as pessoas que estavam ali vivendo no meu ambiente, né, na minha bolha social. E eu acho que crescendo, sendo uma criança, um adolescente LGBT, a gente vai percebendo que a primeira coisa que eu chego em um espaço é essa carta de afeminado, ou de masculinizado, enfim, que você passa. Então, as pessoas já te olham com esse primeiro preconceito, essa primeira visão. E a gente vai crescendo, tentando sempre quebrar esse primeiro bloco. É como se todas as pessoas tivessem uma dificuldade nível 1, a gente já tem uma dificuldade nível 2 e a gente quer superar essa dificuldade de alguma forma. E muitas vezes a gente apela realmente para o estudo. Então, a pessoa que cresce dessa forma, ela tenta buscar no estudo, tirar boas notas e se destacar de alguma forma, um meio para tentar compensar esse primeiro empecilho que a gente tem em ter acesso. Então, por exemplo, não sinto tanto agora em medicina, vou ser honesta com vocês, não sei se pela idade também, pela maturidade, por já ter um passado para uma graduação antes, mas na minha primeira graduação eu sentia muito isso, principalmente quando eu estava chegando na parte dos estágios. Eu chegava lá com o cabelo laranja, em uma promotoria, e eu sei que a primeira coisa que ele vai pensar é que ele está mais preocupado com a aparência, ou então, meu Deus, que pessoa é essa? E eu tinha que mostrar que eu não era só a embalagem, só aquela primeira, né, só o visual. Então, eu me esforçava mais do que os demais colegas em realmente mostrar, olha, meu serviço é esse. Eu sou dessa forma, mas eu sou mais que isso. Eu sou isso também. Eu sou LGBT. Mas, além disso, eu sou um estudante de medicina. Eu sou uma pessoa, né, que pode me dedicar naquilo que eu escolhi para ter como carreira. Então, eu acho que a gente tenta ter esse duplo esforço para poder mostrar para os demais que a gente é mais do que esse rótulo. Sou LGBT, mas eu também sou essas outras coisas aqui. Tá sem áudio. No microfone. Pronto. Dando continuidade às perguntas, né, para enriquecer nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram dentro do ambiente, vocês que estão indo agora para a UBS, que mudar a forma de vocês de agir. Então, escolher uma roupa que vocês acham que chamaria menos atenção, falar de uma maneira diferente, evitar o uso de certos parâmetros de vestimenta, como, por exemplo, alguns brincos, uma maquiagem mais forte, justamente para tentar esconder esse real ser de vocês, que ainda é visto como um preconceito pela sociedade. Como a Luz falou, e como eu tinha citado anteriormente, a questão de sofrer preconceito quando você é uma pessoa LGBT é muito diferente de pessoa para pessoa, de grupo social para grupo social. Por exemplo, a Luz citou anteriormente que quando ela chega em um ambiente, as pessoas percebem que ela é uma pessoa LGBT antes mesmo dela conseguir pronunciar isso para as pessoas. Comigo não acontece dessa forma. Eu não, por exemplo, como o Thiago está perguntando sobre a UBS, eu não chego para os atendimentos da UBS e o preceptor do dia já sabe que eu sou lésbica antes de eu dizer, ou as assistentes sociais, agentes de saúde, ou até mesmo o paciente. Então, para mim, eu nunca tive esse problema em relação ao preconceito da primeira visão das pessoas em relação à minha aparência, porque eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher lésbica que performa a feminilidade dentro de determinado sentido, caso você considere. Então, quando eu chego no ambiente, as pessoas não percebem automaticamente, elas não me relacionam automaticamente a ser uma mulher lésbica. Então, nesse caso, eu nunca cheguei a ter nenhum tipo de impasse. Então, eu tive que falar primeiro para as pessoas me entenderem como uma mulher lésbica, eu acho. Então, eu não tive nenhum tipo de questão com preconceito em relação a isso em nenhum tipo de ambiente. Como a Emily disse, eu já não tenho como não ser eu nos espaços que eu tô. Quando a gente fala em LGBT, a gente tem pessoas que são LGBT, que mais, cujo corpo é político, ou seja, é um corpo que você, ao olhar, já percebe ali uma relação social de poder. As pessoas me olham, elas já sabem
E hétero não vai ser, porque, olha, tá com a unha pintada, não é a primeira leitura que ela faz. Tá com o cabelo grande, não é a primeira leitura que a pessoa faz. Então, já anuncia, não é algo que eu mascaro. E, assim, no decorrer da minha vida, quando eu era criança, adolescente, talvez mascarasse, talvez eu me importasse mais com isso, até para autodefesa. Não tava com a cabeça amadurecida como tem hoje. Hoje em dia, eu já me importo em estar bem comigo mesmo, e se os outros vão notar ou não, não é algo que vai me pautar. Eu sempre fui uma pessoa na academia, no trabalho, nos meus estágios, com uma postura muito profissional. Então, eu acho que eu nunca sofri, pelo menos diretamente, discriminação ou preconceito por conta disso. Eu chego da forma que eu chego, mas eu chego sem dar margem para qualquer tipo de comentário que vá me discriminar. Agora sim, aí puxando também para o meu trabalho. Eu trabalho no Estado com fiscalização. Então, eu trabalho em relações de conflito. É diferente de eu chegar no UBS, que a pessoa está precisando de mim para auxiliar ela ali na melhora de uma conduta, ou até para um acolhimento. A pessoa chega para mim em uma situação em que ela está vulnerável. Eu não sou vulnerável. Agora, no meu trabalho, eu faço com que o outro se vulneralize, né? Eu chego na figura do Estado para poder penalizar aquela pessoa se ela fez algo errado. E posso não escutar diretamente, mas você percebe no comportamento, nas microfeições, que se aquela pessoa pudesse falar em impropérios relacionados à homofobia, falaria. Não fala porque saberia que sai de lá preso. Então, até nisso eu percebo. Na medicina, a gente está ali para acolher as pessoas. E mesmo aquela geração que já é mais antiga, as pessoas de terceira idade, elas, por incrível que pareça, pela minha experiência até o momento, elas estão em uma situação tão vulnerável que elas não vão ver isso, sabe? Eu posso chegar lá com o esmalte que eu chegar, mas se eu atender o seu João de uma forma humana, ele está todo acostumado a ser desumanizado na atenção básica, que ele vai esquecer, eu acho, tudo que ele vê em mim e vai se apegar no afeto, porque eu acho que o que fala mais alto é isso, né? Então, não sinto, Thiago, essa necessidade de mascarar, não senti discriminação pela forma que eu me apresento, mas eu acho que tem esse recorte aí, de que a gente está ali para poder abraçar as pessoas, né? Então, a pessoa chega querendo ser abraçada, ela não vai se importar, gente. Como é que você está? Se você fizer um acolhimento humanizado, a pessoa vai devolver a humanidade para você também. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo muito engrandecedor, porque eu acho que é um tema pertinente, a gente precisa falar sobre isso. E a Camila, alguém tem? Adila, Eu tenho, primeiro, agradecer novamente, né, a disponibilidade de vocês. E algumas falas, alguns pontos me remetem muito à própria as pesquisas que a gente desenvolve nessa temática de homofobia. Em algum momento vocês citaram aí homofobia explícita, e a gente trabalha hoje também com pesquisas tentando identificar a homofobia implícita, que talvez seja um desafio ainda maior para quem sente isso na pele, porque é uma homofobia, de fato, muito mascarada e que é difícil a gente conseguir perceber enquanto pessoas que não estão vivenciando isso. Mas a pergunta que eu queria, de fato, fazer para vocês o que vocês entendem que uma pesquisa científica, momentos como esse aqui que a gente está tendo agora, né, conciliando a academia, conciliando a comunidade também, aproximando a comunidade para dentro da academia, o que isso pode afetar vocês, essas vivências de vocês acham também que isso contribui para que daqui a um tempo a gente não esteja tão preocupado assim com isso, porque de fato é uma violência que tende a reduzir se a gente continuar com essas atuações. Como que vocês enxergam isso, né? Porque eu tenho uma visão muito de dentro da academia, e muitas pessoas também de dentro da perícia, e não sabem, por exemplo, por que a gente estuda isso? Porque muitas violências explícitas, né, repercute
na dignidade física, né, parte mesmo para agressão física, para uma violência em que deixa marca, e a gente precisa periciar isso. Mas não só isso, a gente quer entender desde o início, e também essa parte de violência implícita, para conseguir, de fato, dar uma contribuição maior para a justiça e para vocês. Então, como que vocês enxergam isso? Eu acho que, como a Luiz falou anteriormente, eu dei a minha visão de uma pessoa com 21 anos na sua primeira graduação, e a Luiz é uma pessoa bem mais velha que eu, na sua segunda graduação. Não tão mais velha, mas, enfim, eu acabei de sair da adolescência, de certa forma. Quando a gente, como pessoa LGBT, por exemplo, dentro do curso de medicina, você não vai ver tantas pessoas como você, apesar de, dentro do curso de medicina da UEMA, ter bastante. Mas a gente não senta e tem essa discussão. Eu acho que, enquanto pessoa LGBT, você necessita desses espaços. Para você ver perspectivas diferentes. Por exemplo, a Luiz falou que, quando ela chega no ambiente, ela se entende, as pessoas veem ela como uma pessoa LGBT, mas que isso hoje em dia não é mais um motivo. Tipo, ela chega e ela mantém a sua postura, só que é diferente da minha realidade como pessoa LGBT, porque, por exemplo, eu ainda tenho esse receio das pessoas descobrirem nos ambientes que eu frequento, seja ele LBS, seja um professor, ou em qualquer sentido, que a Luiz já lida de um jeito muito diferente. E eu acho que, enquanto pessoa LGBT, é muito importante essa perspectiva, seja com pessoas mais velhas, na maturidade delas, seja no meio acadêmico, por questão de pesquisa e questão de estudos que essa pessoa vai ter. De toda forma, a discussão, ela amplia o seu modo de ver a sua vida, por exemplo, para mim, como uma mulher lésbica, como para a comunidade no geral, sabe? Como você enxerga o preconceito de certa forma, porque o preconceito é uma questão muito ampla, e quando ele ocorre de forma implícita, ele é mais amplo ainda. Então, você tem muitas perspectivas para ver, e é interessante ver uma perspectiva além da sua, você aprende a lidar com isso. É isso. Para responder a tua pergunta, eu acho que a gente tem dois momentos. Um momento de educação e um de empoderamento. Porque educação, primeiro. A Emily falou lá na nossa faculdade, na UEMA, a gente tem muitas pessoas LGBT, mas se for comparar com todo, ainda são muito poucas. E hoje em dia é mais comentado na mídia, mas as pessoas ainda confundem muitas coisas. Vou usar meu exemplo. Eu me identifico como pessoa não binária. Desde o dia 1, eu falei isso. Acho que as pessoas não entenderam muito bem o conceito do que é ser uma pessoa não binária e me tem como uma mulher trans. Não é. Não é dessa forma. Então, assim, eu tenho colegas na sala que eu sei que me tratam sempre no feminino porque acham que eu sou travesti, mulher trans. Eles não entendem o conceito do que é queer, do que é uma pessoa não binária. Então, eu acho que a violência diminui quando a gente educa as pessoas para conhecer. Então, eu posso ter um alfabeto de letras ali com diversidade sexual e de gênero. É importante, principalmente o profissional da saúde, conhecer cada uma daquelas letrinhas, diferenciar cada uma delas, porque cada uma tem uma vivência diferente. Nós somos corpos que perpassam por experiências distintas. Ó, a gente está tendo aqui um podcast que tem 2 pessoas LGBT, mas 2 pessoas LGBT que são brancas. Então, a gente já tem um recorte de classe que é importante. A vivência que eu tenho como pessoa não binária branca é diferente da vivência de uma pessoa não binária negra. Então, é importante educar que existem essas pessoas e que existem essas vivências diferentes de cada experiência. Não banalizar, falar que é o alfabeto mais LGBTQ. Não levar para esse lado da banalização e levar para o lado da educação mesmo. A gente teve um vislumbre sobre diversidade de gênero no primeiro período com antropologia, e eu acho que isso tem que ser revisitado ao longo da academia, porque é um local que a gente espera que as pessoas que se propõem a cuidar da saúde, entendendo que o Ministério da Saúde hoje tem um setorial LGBT, cada um daqueles profissionais tem que saber dali, sabendo o básico do que pelo menos é uma pessoa LGBT. Esse é o primeiro momento. O segundo é empoderamento. Porque se na educação eu falo para os outros, quando eu empodero, eu falo para dentro. Eu pego as pessoas LGBT que estão na comunidade da UEMA, eu vou tentar trabalhar com elas, seja psicologicamente, entender os porquês delas terem vergonha, ou enfim, de se portar de determinada forma que gostariam de se portar, e empoderar e falar, eu digo, olha, você não precisa ter medo que as outras pessoas te reconheçam
como lésbica, como gay. Você não precisa ter medo de usar um esmalte se você quer usar, entendeu? Se acontecer alguma coisa, os canais para denúncia são esses. Você não está sozinho, a gente está junto. Você está triste, está desamparado porque está nessa situação, sofreu algum tipo de discriminação, você não está só. Então, eu acho que trabalhando esses dois mecanismos, a gente consegue, num panorama assim amplo, né, levando assim a longo prazo, diminuir, inclusive, essas microviolências ou essas violências mais implícitas. Eu iria mais ou menos por esse lado. Bom, obrigada, foi muito enriquecedor, né, ver duas visões totalmente distintas, primeiro por uma questão de maturidade mesmo, e também de perfil, né, são contextos sociais, contextos educacionais muito distintos, mas todos revelam, ao mesmo tempo, similaridade, né, que de fato ainda existe e deve sim continuar sendo debatido, deve ser levado principalmente para dentro da academia, para a gente conseguir ter esses dois momentos que tu bem citou. Tanto o empoderamento, né, a gente prestar um auxílio maior para a própria comunidade LGBT, mas também educar a sociedade a saber receber esse grupo, né? Então, pessoal, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, tá? E alguém tem mais algo a declarar? Eu quero agradecer a oportunidade, sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Eu gosto bastante de falar sobre gênero e orientação sexual, então, quando quiser, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada também por ter me chamado, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Foi uma perspectiva bem legal. Enfim, obrigada. Imagina, gente. Tchau, tchau, então. Boa Obrigado. noite. Boa Tchau. noite. Eu mando Obrigada, o link para vocês.